Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou o Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre robotização dos processos. Vamos falar a respeito dos softwares com inteligência artificial ou não que estão peticionando, julgando e até impulsionando os processos. Então, hoje eu resolvi trazer um tema que por muitos é ignorado, mas a necessidade vai vir e vai ser imposta a todos aqueles que a ignoram, que é a robotização dos processos. Em um curto período de tempo, não imagino mais do que 10 anos, nós vamos ter inteligência artificial nos processos. E muitos dos advogados que ignoram esse acontecimento vão ficar de fora e mais advogados serão excluídos do processo judiciário. Né? Então, assim, esse tema ele é bastante importante que você tenha conhecimento agora para que daqui a 10 anos você não seja um excluído do processo e esteja incluso nesse processo. Se a gente fizer um rápido apanhado histórico, nós vamos ver que há 20 anos atrás, não muito mais do que isso, muitos advogados escreviam à mão. Eu cheguei a ver no Poder Judiciário, e isso há 12 anos atrás, várias petições feitas à mão. Eu vi várias vezes. E era muito comum petição à mão. Depois nós tivemos a máquina de escrever. Muitos advogados ignoravam a máquina de escrever, queriam peticionar à mão porque estavam acostumados a peticionar à mão. Faziam isso, uma tradição do direito de milhares de anos, né, pelo menos centenas de anos, e foram muito resistentes a máquina de escrever. Depois teve máquina de escrever um pouco mais tecnológica, mas muitos deles não gostavam da máquina de escrever. Logo em seguida veio o computador. E muitos advogados não queriam utilizar o computador porque gostavam da máquina de escrever, porque não imprime, cai, não funciona, o Windows reinicia, eu perco os arquivos, não sei mexer. A máquina de escrever ela ainda é um pouco mais mecânica, né? É muito difícil você ter um problema que a máquina de escrever te deixaria na mão. E é muito comum, se você falar com um advogado que tenha pelo menos 20 anos de advocacia, que ele tenha uma máquina de escrever para caso depane alguma coisa, ele tenha a máquina de escrever dele ali à mão. Porém, o que foi ignorado por esses advogados por muitos anos é que você poderia ter modelos de petição. É a revolução do Ctrl+C para o Ctrl+V. A máquina de escrever foi uma revolução para a petição à mão, assim como o computador e o Ctrl+C, Ctrl+V, foi uma revolução à máquina de escrever. Porém, hoje nós estamos numa outra revolução, digamos que numa quarta revolução, que é a revolução dos softwares processuais. Esses softwares processuais, por exemplo, eles nos dão, só a título de exemplo, que eu vi acontecer na Advocacia Geral da União há uns 10 anos atrás, 7 anos atrás pelo menos, que é o software que já te dá o juízo competente ali em cima, te dá o número do processo, te dá o nome das partes, e só isso já te tira um tempo absurdo da tua rotina do dia a dia processual. Eu me lembro de em 2008, 2009, errar o nome das partes, errar o número do processo, rasgar a petição, fazer de novo com o número certo, botar o juízo, que o juízo não é o da primeira vara, sim o da segunda vara, que não é o da quarta vara, que é o da segunda vara. Só isso lhe economiza um tempo assim absurdo, que você nunca mais precisou fazer. Da mesma forma, dentro das varas, por exemplo, com o advento do EPROC na Justiça Federal, nunca mais se precisou numerar processos. Quantos cartórios não temos ainda no Brasil com pessoas que ficam numerando páginas, furando folhas, colocando dentro do processo, amarrando, tirando folha, botando folha de novo? Isso é um dinheiro que o Estado perde, porque o Estado ele não está pagando pela folha, ele está pagando pela pessoa que está furando a folha e numerando. E aí pense que no Brasil nós temos 5, 10, 15, 20 mil pessoas ganhando 3, 4, 5 mil furando folha e numerando processos. Então isso é tudo dinheiro que está deixando de ir para a saúde para ir para cartórios de juízos, o que para mim não faz nenhum sentido. É uma má alocação de recurso público. O EPROC ele veio para isso. Então no EPROC nenhum servidor vai numerar folha.
o advogado que fez a petição de juntada vai para o processo. Nenhum servidor vai fazer a juntada daquela petição do advogado no processo. Tu mandou para o processo, vai para o processo automaticamente. E isso já é uma economia muito grande de recursos públicos e até de tempo, né, das pessoas. Por exemplo, aqui na justiça da minha cidade, às vezes demora 3 meses para fazer uma juntada de petição. E no processo eletrônico você faz a petição de juntada e na mesma hora, no mesmo instante, está juntado no processo. Até para te pedir uma liminar. Olha, tu quer uma liminar, demora 3 meses para juntar a petição, para tua liminar ir para o gabinete, para entrar na fila, para ser julgada. No processo eletrônico automaticamente já está concluído para o juiz, para ele analisar a petição que foi feita, né? E nesse mesmo sentido, também no EPROC, você pode, já me disseram que pode, eu nunca fiz, porque eu nunca trabalhei na Justiça Federal, mas já me disseram que pode deixar automatizados os ritos. Então, por exemplo, se o réu juntar contestação, intimar automaticamente a parte autora em 10 dias para apresentar réplica. Isso na justiça, por exemplo, na justiça estadual, além de ter que fazer a juntada, o servidor lá fazer a juntada, numerar a página, mandar a expedição de intimação para a parte autora, ser publicada para a parte autora vir e fazer a sua petição e ser juntada no processo, isso o processo eletrônico faz totalmente sozinho. Então é a robotização do impulsionamento do processo. Isso é um caminho sem volta. Vocês precisam entender que isso é um caminho sem volta. Não vai voltar para a época da numeração de página e que o servidor tinha que ir lá dizer para o autor fazer um impulsionamento. Para o servidor fazer um impulsionamento para intimar a parte autora. Isso não vai voltar. E da mesma forma, é essa quarta revolução que eu vou lhes dizer agora sobre a robotização. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com vários robôs, né? E quero trabalhar com mais robôs. E os robôs fazem o quê? Eles identificam padrões de processo e me dizem, Ricardo, esses processos aqui são praticamente tudo igual. 80% desses processos são todos iguais. Estão discutindo uma questão meramente de direito, da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei tal. Beleza, é só essa discussão? O robô me diz, é só essa discussão. Tanto é que 70% das petições são iguais. E eu tenho um outro, e ele diz assim, e ele me dá uma etiqueta, por exemplo, dizendo assim, Ricardo, revisão do artigo tal da lei tal. Ok, o meu outro robô lê essa etiqueta que ele me dá e diz, constitucionalidade do artigo tal da lei tal, você normalmente usa a petição tal. E aí ele vai lá e já me dá a minuta de petição, que é uma questão meramente de direito. Então, nos casos de ações tais, que 70% delas são iguais, eu já tenho um software que já me monta a peça judicial. E eu só vou verificar se está igual ao caso concreto ou não. Normalmente, 95% das vezes, é igual. E aí eu acabo só, necessariamente, apertando botões do robô para ele fazer o processo. Claro que tem discussões de caso concreto que normalmente o robô vai ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer. Mas mesmo para isso, nós temos robôs que fazem... Hoje, na verdade, os robôs que nós utilizamos na AGU, ele nada mais é que uma sistematização do Ctrl+C, do Ctrl+V e do Ctrl+F, que é o procurar. Então, assim, ele procura e descobre que quase todas as palavras da petição inicial ou do processo cai naquele modelo tal que tu utiliza. 70% das palavras, de novo, do despacho, cai naquele modelo que tu utiliza. Então ele já te indica, usa esse modelo aqui, porque normalmente tu utiliza esse modelo quando acontece essas palavras aqui em semelhança, que é o Ctrl+F, no caso, né, que é o procurar, ou Ctrl+L. E aí, o que ele me faz? Então, se tu normalmente utiliza esse modelo para essas palavras-chave, Ctrl+C, Ctrl+V, me dá o modelo. E eu digo, realmente, é o caso. E aí, eu peticiono. E nesse modelo, nós conseguimos peticionar 50 contestações por dia, 100 contestações por dia, 200 contestações por dia, até mesmo 1000 contestações por dia, a depender do caso concreto. Porque se for um caso meramente de direito, dá para peticionar centenas de processos por dia. E essa é uma realidade que não vai voltar. Tu não vais botar 20, 30, 50 juízes para fazer algo que um software consegue padronizar e fazer.
Tu não vai gastar R$1 milhão por mês com juízes, podendo dar só para um juiz um software que identifica padrões processuais. A gente vai cair no limite num sistema que o juiz vai avaliar quando o teu caso caiu fora do padrão. A gente caminha para isso. E mais que isso, hoje ele é algo que ele é estanque. Mas vai chegar um momento que ele vai sair dessa estanqueidade e o robô com inteligência artificial vai detectar esses 5% que sai do desvio padrão e aplicar a robotização, ou seja, essas palavras-chave para os casos excepcionais também. E ele vai saber identificar isso. E isso não é 10 anos, pessoal. Por isso que nós, advogados, nós não temos que estar ali operando o robô. Quem vai operar o robô no dia a dia vai ser servidores de ensino médio e talvez de ensino superior. Nós temos que estar na ponta de quem faz algoritmo baseado em doutrina e jurisprudência, ou até no próprio distinguish, no overruling, que é a superação do precedente judicial, para aplicar novo algoritmo nas nossas petições, para que ele atinja o algoritmo da justiça, para que ele evolua. E vocês entendem que ponto nós temos que estar daqui a 10 anos? Então nós vamos ter que nos adaptar a esse novo padrão e nós vamos ter que virar programadores de doutrina e jurisprudência para evoluir a jurisprudência e fazer com que nossos casos saiam do padrão daquele robô da justiça. Ah, Ricardo, mas isso é um retrocesso. Já é assim, pessoal. Já é assim. Eu conheço pessoas que brigam com seus servidores porque eles fazem os casos concretos enquadrarem no modelo. E não o modelo enquadrarem no caso concreto. Isso já é robotização do processo judicial. Só não tem um robô substituindo o ser humano, mas já é robotização do processo judicial. Quando você bota o seu modelo e, em vez de adaptar o seu modelo ao caso concreto, adapta o caso concreto ao seu modelo, você já está fazendo robotização dos seus casos. Que fique bem claro isso. Então nós temos que estar na frente do processo e não estar atrás do processo, para que nós sejamos vitoriosos nesse caso, no caso dessa superação desse modelo. Então é isso, eu deixo essa reflexão para vocês e vocês não se enganem, vai vir isso nos concursos públicos. Nós vamos ter que, num determinado momento, colocar rudimentos iniciais de robotização, de algoritmo e programação, tanto nos concursos de procuradores, nos concursos de juízes, nos concursos de promotores, porque a questão é o seguinte, porque no processo penal não dá para aplicar. Como assim não dá para aplicar? Um robô não sabe calcular a prescrição? Ele não vai saber calcular a prescrição e dar uma sentença absolutória de absolvição? Para mim é muito simples. Esses casos é muito simples. O juiz não tem que fazer cálculo de prescrição, o robô vai saber fazer isso. Eu convido vocês a fazer essa reflexão. Nós vamos caminhar para a robotização dos processos e vamos caminhar para a inteligência artificial julgando processos judiciais. E eu espero que vocês estejam no lado de quem está fazendo os algoritmos e programando do que do lado das pessoas que estão reclamando e que acham isso um absurdo. Porque ela vai vir independente de você gostar ou não, porque cada vez mais nós vemos estados deficitários, com diminuição dos quadros, tu não vê mais aquela pujança em contratação de servidores públicos, muito pelo contrário. O que nós temos observado é que a sociedade quer a diminuição do Estado, pagar menos impostos. Não que as pessoas não queiram um judiciário mais rápido, mas o judiciário não vai dobrar de tamanho. Isso que fique bem claro. Não vai dobrar o número de juízes na sua cidade, nem o número de promotores, nem o número de procuradores. Nem o número de servidores do cartório. E eu não consigo enxergar isso. O que eu consigo enxergar nos próximos 10 anos é que nós vamos ter processos eletrônicos cada vez mais inteligentes e com automatização de vários ritos, seja por inteligência artificial, seja por pequenas automatização de impulsionamento do processo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais aí sobre robôs, os robôs que nós utilizamos, o que eles fazem, como nós já estamos vendo novos robôs e novas tecnologias aplicadas no processo, eu peço que deixe no comentário. Se tiver interesse, nós vamos falar mais sobre isso.
Se também não tiver interesse, está superado o nosso caso. Eu só peço para deixar seu curtir. Se quiser saber mais sobre procuradorias, concursos públicos, carreiras jurídicas, eu te convido a se inscrever no nosso, te inscreveres no nosso canal. Eu te agradeço por ter ficado conosco até agora. Muito obrigado e até breve.